Pode colocar, Petra. Vocês estão conseguindo ver? E aí eu vou pedir para, enquanto estiver apresentando, vocês deixem o microfone desligado, tá certo? Pronto, Petra, tá ótimo. Pronto, Ieda, fica à Pode vontade, começar, tá Ieda. certo? Certo. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Ieda. Eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, e vou apresentar hoje sobre a importância da brinquedoteca no ambiente hospitalar, um relato de experiência. Pode passar, Pedro. Passou a slide, Ieda? Pode passar. Passou. Bom, o processo de adoecimento e internação, ele é extremamente marcante na vida de uma criança e durante esse período ela acaba associando o ambiente hospitalar a algo desconhecido, que é fora do seu cotidiano, fora da sua rotina, e com isso ela passa a desenvolver sentimentos negativos relacionados a essa situação. Então, o brincar, ele vem justamente para amenizar esses sentimentos, sendo de extrema importância, uma vez que ele promove o bem-estar e é reconhecido como uma ferramenta que humaniza o cuidado e promove o adequado desenvolvimento infantil. Visto isso, nós temos uma lei, que é a número 11.104, de 21 de março de 2005, que ela dispõe sobre a obrigatoriedade na instalação da brinquedoteca nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. E eu trago atenção para o segundo artigo, onde ele considera a brinquedoteca um espaço provido de brinquedos e jogos educativos, que é destinado tanto a estimular as crianças, como também os seus acompanhantes a brincarem. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de um projeto de extensão que foi realizado na brinquedoteca de um hospital da rede pública em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Ele trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que foi realizado na brinquedoteca da Clínica Pediátrica de um hospital da rede pública em Vitória de Santo Antão, onde foram realizadas diversas atividades lúdicas, incluíam pintura, desenho, música, fantoches e algumas brincadeiras. Uma delas era o encaixe do nariz do palhaço. Todas essas atividades, elas eram pensadas estrategicamente com antecedência, porque nós visávamos atender todas as faixas etárias que encontraríamos presentes no internamento. Além disso, a duração ela tinha no máximo de 2 horas de todas as atividades que nós realizamos. Quanto aos resultados, as crianças sempre participavam ativamente das atividades que eram propostas, as brincadeiras eram positivamente recebidas tanto pelas crianças quanto pelos seus acompanhantes. Além disso, havia bastante animação após as atividades realizadas. Quanto à caracterização física, os apetrechos coloridos, era de grande importância para essa questão da ludicidade. As crianças acabavam não associando o colorido a algo ruim, a alguma situação traumática. E, além disso, nós percebemos que sempre havia necessidade de comunicar o horário de chegada e saída, porque nós não queríamos, se a gente encerrasse antes, sem esse aviso prévio, elas acabariam ficando inconformadas com o término das brincadeiras. Aqui são algumas imagens dos nossos arquivos de ações que foram realizadas. Eu trago atenção para a questão da expressão das crianças. A expressão delas mudava bastante do momento que elas chegavam para o meio e o fim das ações. E na imagem do meio a gente pode ver algumas brincadeiras que aconteciam, como a do nariz do palhaço e dispostas na mesa atividades de pintura e desenho. Pode passar. Essa segunda imagem é uma continuação. Na primeira, nós temos a criança mostrando para nós o desenho que ela fez. E a última imagem foi uma ação realizada no Dia das Crianças. Como conclusão, a brinquedoteca é um ambiente de extrema importância na ala pediátrica, visto que é um ambiente lúdico que acaba distraindo a criança do ambiente desconhecido e aproxima ela de algo natural, que é o brincar.
Todas as ações foram realizadas na brinquedoteca com o intuito de amenizar os sentimentos negativos obtidos decorrentes da internação hospitalar, mesmo que a gente encontrasse algumas dificuldades em relação aos materiais disponíveis na brinquedoteca, porque muitas vezes, quando nós chegávamos lá, os materiais eles não eram condizentes com a idade das crianças que estavam no internamento. Então, essas atividades elas precisavam ser rapidamente reformuladas com o intuito de alcançar todos os públicos. Em relação às contribuições para a enfermagem, tanto a participação quanto o planejamento da enfermagem nas atividades desenvolvidas na brinquedoteca hospitalar, ela promove a assistência e a formação humanizada dos profissionais e estudantes universitários, amenizando os anseios e medos gerados ao longo do período de internação e também favorecendo um adequado desenvolvimento infantil. Bom, foi isso. Eu queria agradecer a todos pela presença e qualquer dúvida sobre o projeto, podem entrar em contato. Obrigado, Ieda. Excelente apresentação. A próxima a apresentar é a aluna Sandrele Paula de Andrade. Colocar. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não, Pietra. Tá indo agora. Pronto, agora tá carregando. Foi. Pronto. Bom dia, pessoal. Me chamo Sandrele e eu vim trazer para vocês, né, sobre a recreação como uma ferramenta de humanização no cuidado da criança que está hospitalizada, né, e é um relato de experiência. Eu sou acadêmica do centro aqui de Vitória, do Centro Acadêmico de Vitória, né? Pode passar, Pietra. Bom, quando a gente se trata da internação hospitalar na infância, a gente considera essa internação como uma situação traumática para a criança. Por quê? Porque ela acaba experimentando diversas situações e essas situações acabam acarretando para ela alguns sentimentos. Desses, a gente pode destacar o sofrimento, o medo, a ansiedade e a aflição. Né? Então, quando a gente sabe que o brincar ele é algo necessário durante a infância, ou seja, para a criança é do cotidiano dela, a gente acaba descobrindo que a recreação ela é uma ferramenta humanizada para promover a saúde dessa criança, visando justamente o favorecimento da recuperação dessa criança que está internada. Qual é o objetivo do trabalho? É justamente relatar uma ação lúdica recreativa que foi promovida no Dia das Crianças em um hospital da rede pública daqui de Vitória, visando o favorecimento da recuperação das crianças que estavam hospitalizadas na pediatria. Bom, o método utilizado para fazer o estudo é justamente ser descritivo, né, do tipo relato de experiência, que foi realizado lá na clínica da urgência pediátrica, daqui de um hospital de Vitória, da rede pública daqui de Vitória, né? E para isso a gente precisou realizar uma campanha de arrecadação de brinquedos entre os dias 20 até o dia 9 de outubro, 20 de setembro a 9 de outubro de 2019, né? E para isso foi necessário confeccionar 2 caixas de papelão. Essas caixas a gente deixou bem colorida, uma a gente deixou lá na faculdade e a outra a gente deixou no hospital, justamente para sensibilizar tanto os alunos, né, como os profissionais de saúde a também doarem os brinquedos. Na ação propriamente dita, a gente usou materiais como fantoches, brinquedos e além dos instrumentos musicais. Bom, para a gente fugir da vestimenta convencional dos profissionais de saúde, que é aquela vestimenta branca, a gente acabou aderindo, né, a caracterização padrão de palhaços coloridos, o que fazia com que as crianças fugissem daquele modelo branco e acabassem vendo coisas coloridas, ficando mais à vontade com a gente. Bom, de resultado, a campanha, a gente pode dizer que a campanha foi um sucesso, porque muitas pessoas se sensibilizaram, a gente conseguiu muitos brinquedos. Né? Os brinquedos a gente conseguiu distribuir de acordo com a faixa etária da criança, porque não fazia sentido a gente pegar um brinquedo de 1 ano, né, e dar para uma criança de 12. Então, foi muito interessante isso. Além disso, a gente pôde também repor a brinquedoteca do hospital, porque a mesma se encontrava escassa de brinquedos adequados para as crianças, visto que, né, a brinquedoteca é extremamente importante. Então, a gente conseguiu repor os brinquedos de lá para que essas atividades lúdicas pudessem ser perpetuadas pelos profissionais da aula. Bom, de início, na ação, a gente utilizou músicas infantis, né, de forma a atrair a atenção das crianças e também convidá-las para participar das brincadeiras, o que foi muito legal.
Posteriormente, a gente realizou o teatro de fantoches, né, que acabou arrancando inúmeras risadas e curiosidades. E o interessante é que não foi só as crianças que participaram, os acompanhantes, eles também se sentiram extremamente bem, né, então a gente conseguiu promover, sim, o bem-estar para eles. Por fim, o hospital acabou providenciando lanches para essas crianças, né, porque aí fugiu do cotidiano hospitalar, daquela comida hospitalar rotineira. E aí eles disponibilizaram sanduíches e etc. Bom, como resultado, a gente pode observar as expressões faciais no decorrer da ação. Como assim? De início, as crianças elas estavam muito assustadas, estavam com medo, assim, retraídas. E aí, no decorrer, a gente percebeu que elas começaram a se divertir, a brincar conosco, e aí, no final, as risadas, os agradecimentos puderam comprovar para a gente qual o benefício da recreação ali naquele setor. Bom, aí nas imagens a gente pode ver uma criança, ela está brincando de apertar o nariz do palhaço. Pietra passou. Desculpa, tudo bem. Voltei. Ela está brincando de apertar o nariz do palhaço, está se divertindo muito. Ao lado tem uma criança que está super curiosa em relação ao teatro de fantoches, querendo saber o que é. E embaixo tem as professoras que foram as orientadoras da ação. Pode passar, Pedro. Bom, como conclusão, a gente sabe, né, que a recreação ela é extremamente importante na aula da pediatria, porque ela promove o brincar, e o brincar é o cotidiano da criança. E aí, quando a gente promove as brincadeiras no ambiente de internação hospitalar, infantil, a gente vai garantir inúmeros benefícios. Por quê? Porque a gente vai promover a recuperação. Justamente porque a criança ela vai se distrair, ela vai fugir dos pensamentos, dos sentimentos negativos, e isso vai fazer com que ela acabe experimentando essa situação de uma forma diferente, ela acaba enfrentando de uma forma diferente, de uma forma mais positiva. E como contribuição para a enfermagem, a gente sabe, né, dos benefícios da recreação no ambiente de internação infantil, e aí os enfermeiros eles podem contribuir, sim, de forma positiva, executando atividades lúdicas no dia a dia. E aí essas atividades lúdicas recreativas vai aproximar a criança do que é normal para ela, do que é cotidiano para ela. Desse modo, a gente vai acabar promovendo uma assistência humanizada, visando todas as necessidades da criança, né, o que vai facilitar a recuperação dela durante a internação. Bom, essas são as referências. Eu queria agradecer também pela atenção de vocês. Se houver alguma dúvida, né, essa ação foi promovida por 3 projetos, e eu estou trazendo aqui a experiência do projeto Recreação. Se vocês tiverem alguma dúvida, também pode perguntar. Obrigada, pessoal. Obrigado, Sandrelli. Excelente apresentação. E agora eu passo a palavra para a Juliana Gabriele. Ela se encontra? Estou aqui. Pronto. Dá pra Então, ouvir? a Juliana vai apresentar o trabalho intitulado A Letalidade do Covid na População Idosa de Pernambuco. Apareceu para vocês? Apareceu. Bom dia, eu sou Juliana Gabriele, acadêmica de enfermagem da UPE, e o tema do meu trabalho é a letalidade da Covid-19 na população idosa de Pernambuco. Bom, a China, em dezembro de 2019, apresentou o primeiro caso do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que desenvolve a doença chamada de Covid-19. Ela pode se manifestar como uma infecção assintomática ou apresentar sintomatologias leves, ou evoluir para uma pneumonia grave e desencadear um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Pode passar. Ainda de acordo com a OMS, alguns grupos de indivíduos, eles possuem uma maior vulnerabilidade para desenvolver essa sintomatologia grave, e os idosos estão inseridos nesse grupo. No Brasil, até o momento da produção do trabalho, acumulava-se mais de 374 mil casos confirmados, e Pernambuco estando entre os estados com o maior número de casos registrados no país. Dessa forma, o objetivo do trabalho é investigar a taxa de letalidade da Covid-19 na população idosa de Pernambuco. Trata-se de um estudo retrospectivo em base de dados secundários,
considerando todos os óbitos em idosos confirmados de Covid-19 no estado de Pernambuco. A coleta de dados considerou os sexos masculino e feminino, as faixas etárias de 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos e mais. No período de 12 de março, que foi o dia onde foi registrado o primeiro caso do Covid no estado, até o dia 25 de maio de 2020. Os dados eles foram obtidos a partir dos óbitos registrados nos boletins diários de Covid-19 divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E a análise ela foi efetuada no programa Excel, versão 16.0, calculando a taxa de letalidade pela razão entre os óbitos e os casos confirmados, levando em consideração o total de casos e aqueles inseridos em síndrome respiratória aguda grave. No período estudado, Pernambuco registrou 6.559 casos confirmados de Covid-19 em idosos, sendo 76,58% dentro do quadro de síndrome respiratória aguda grave e 23,42% em casos leves, sendo a faixa etária de 60 a 69 anos a mais acometida em casos confirmados, com cerca de 40%. Pode passar. No entanto, quando observa-se a taxa de letalidade em idosos com síndrome respiratória aguda grave, observa-se que a faixa etária de 60 a 69 anos, ela registra em torno de 30%, só chega a 30%, que é a menor taxa. De 70 a 79 anos, chega a cerca de 34%. E de 80 e mais, na faixa etária de 80 anos e mais, ela chega a cerca de 43%. Dessa forma, observa-se que com o aumento da idade, aumenta-se também o risco de morte. No entanto, ao considerar a totalidade de casos confirmados, quando comparados os casos confirmados de sintomatologia leve e de síndrome respiratória aguda grave, observa-se uma redução de 26,90% nessa taxa de letalidade. Mas, ainda assim, não reduz a gravidade da doença, visto que a taxa de letalidade continua elevada e crescendo conforme o aumento da idade, reforçando, assim, a fragilidade desse grupo frente à doença. Pode passar. Diante disso, observou-se que grande parte dos casos de Covid-19 em idosos no estado está contido no quadro de síndrome respiratória aguda grave e que o risco de óbito ele cresce com o aumento da idade, na amostra levantada, verificando-se, assim, a maior taxa de letalidade na faixa etária de 80 anos e mais. Dessa forma, os dados apresentados, eles permitem que os profissionais de enfermagem, diante do cenário atual de pandemia causada pelo Covid-19, atentem o olhar à faixa etária de maior vulnerabilidade e acometimento, e articulem, assim, a orientação a esse grupo, ressaltando as formas de prevenção da doença, enfatizando a realização de boas práticas do cuidado e a prevenção de doença, no sentido de orientar a importância de ficar em isolamento social, da utilização das máscaras, da importância de se atentar aos sintomas de risco, da etiqueta respiratória, enfim, realizar, de fato, uma educação em saúde voltada principalmente às faixas etárias mais acometidas por essa patologia que pode vir a desencadear sintomatologias mais graves. Pode passar. Bom, é isso. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada a todos. Professor? Meninas, acho que aconteceu alguma instabilidade com a internet do professor. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele consegue voltar. Certo. Ô, Pietra, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Vê só, é porque o slide que eu enviei ontem, eu precisei fazer algumas alterações, porque eu vi que tem alguns erros ortográficos. Aí teria como eu apresentar daqui? Tem sim, pode colocar. Pronto, tá bem, obrigada. Nada. Oi, pessoal. Peço desculpas, como eu já avisei, minha internet está com instabilidade, mas a próxima é Joyce Kelly.
Não é isso, Pietra? Isso, professor. Ok. Joyce está aí? Tô aqui. Vou colocar a tua Pronto. apresentação, tá certo? Tá certo, obrigada. Apareceu? Apareceu. Bom dia, gente. Meu nome é Joyce, eu sou residente do programa de Ortopedia e Traumatologia da Federal. Meu trabalho ele tem como tema assistência de enfermagem no pós-operatório de fasciotomia por síndrome compartimental aguda de extremidade. É um estudo de caso. Os autores foram eu e mais 4 alunos e o professor Augusto como orientador. Então, a síndrome compartimental aguda, ela consiste no aumento da pressão intracompartimental, ela causa um decréscimo na pressão de perfusão do membro, pode levar a hipóxia tecidual, a necrose, resultando em incapacidade funcional e amputação, né, perda desse membro, em casos raros até a morte. Pode passar. Essa síndrome, ela manifesta-se geralmente devido a um trauma, pode ser com ou sem fratura, e o primeiro sintoma é a dor. É uma dor normalmente severa, desproporcional à gravidade da lesão. E o tratamento padrão ouro é a fasciotomia. O objetivo do meu trabalho é descrever a assistência de enfermagem, né, ao paciente no pós-operatório de fasciotomia por síndrome compartimental aguda de extremidade. E, como método, é um estudo descritivo do tipo estudo de caso realizado em um hospital público de Pernambuco. A coleta de dados ele foi feita através da consulta do prontuário do paciente. Então, o meu paciente era um paciente de sexo masculino, tinha 16 anos, ele não tinha nenhuma comorbidade ou alergia. Ele deu entrada na emergência do hospital. Vinha encaminhado de outro hospital. Ele tinha história de trauma em pé e tornozelo esquerdo por queda de moto por cima da perna, há 24 horas anterior da entrada no hospital. Ele apresentava edema importante no tornozelo e pé esquerdo, uma dor intensa, a extensão, principalmente a extensão passiva do membro, escoriações superficiais, a parestesia do membro, os pulsos eram palpáveis e boa perfusão. Ele, no raio-x, não tinha fraturas, ou seja, foi uma lesão, um trauma sem fraturas, e ele foi encaminhado para o bloco cirúrgico para fazer uma fasciotomia de urgência. No pós-operatório da fasciotomia, só explicando, a fasciotomia é uma abertura, né, faz uma incisão nesse músculo para descomprimir, para diminuir essa pressão no compartimento do músculo. No exame do pós-operatório, ele estava no estágio geral regular, consciente e orientado, ele estava sonolento por causa do efeito anestésico e os sinais vitais estáveis. A ferida operatória com curativo oclusivo, limpo, e evoluindo sem cidades logísticas e sendo realizado curativo diário. O curativo estava sendo feito pela Comissão de Lesão do Hospital, que fica na CCIH, e como diagnóstico de enfermagem para esse paciente, eu pude identificar dor aguda, integridade tissular prejudicada e a mobilidade física prejudicada. Foram elencados os cuidados de enfermagem para esse paciente. Principais são promover conforto e um ambiente calmo, estimular a higiene, auxiliar esse paciente na deambulação, realizar o curativo diário, oferecer o apoio emocional, explicar sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico, avaliar a intensidade da dor, verificar os sinais vitais e administrar os medicamentos prescritos. E, concluindo, né, a importância desse trabalho, a gente pode observar que, a partir acompanhando a evolução desse paciente, percebendo a evolução positiva, sem intercorrente no pós-operatório, a gente pode perceber que a implementação correta, né, da assistência de enfermagem de forma individualizada colabora, proporcionando esse bem-estar, o conforto e, principalmente, essa rápida recuperação do paciente. Essas são as referências do meu trabalho. Obrigada pela atenção. Isso é isso. Obrigado, Joyce Kelly, pela excelente explanação. E a próxima a apresentar é Thalita Gabriele. Oi, ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim. Sim, estamos. Ok. Certo, bom dia. Meu nome é Thalita, sou estudante do 5º período de enfermagem, no CAV.
Hoje, o meu trabalho vai ser intitulado como a assistência de enfermagem a um paciente acometido pela síndrome de Stevens-Johnson, um relato de experiência. Aqui está os nomes dos autores e da orientadora. Pode passar. Então, a síndrome de Stevens-Johnson acomete cerca de 1 a 2 pacientes a cada 1 milhão, independente de suas faixas etárias, etnias e sexo. É caracterizada por uma reação de hipersensibilidade mucocutânea tardia grave. Normalmente está relacionada a medicamentos, infecções e neoplasias. Essa síndrome, ela provoca uma reação alérgica, tanto na pele quanto nas mucosas, principalmente na boca. E aí essas lesões, elas podem evoluírem, formar bolhas, úlceras e, no estágio mais grave, ela forma necrose. Aí é onde ela passa a ser chamada de necrólise epidérmica tóxica. Aí eu trouxe algumas imagens para mostrar. Essa imagem superior seria o início dessa reação alérgica, e se quando ela não é identificada logo, pode aumentar. Aqui tem uma imagem até que está com a bolinha. Pode passar. Objetivo e metodologia. O objetivo foi avaliar a importância da sistematização da enfermagem ao paciente portador da síndrome de Stevens-Johnson. Metodologia. Esse trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado em um estágio curricular obrigatório que aconteceu no segundo semestre de 2019, no Hospital Universitário, na cidade do Recife. E aí todos os dados desse paciente foi coletado através de entrevistas, exames físicos, achados laboratoriais e clínico, chegando assim à conclusão de um estado de saúde desse paciente. Posteriormente, foi realizado a SAI e elencou-se os principais diagnósticos de acordo com a Ananda. E aí, como resultado, temos que, diante da realização do exame físico, observou-se que esse paciente ele apresentava manchas pelo corpo, como naquela primeira imagem que foi mostrada. E aí, isso, em sua grande maioria, no tórax, pescoço e rosto. E essas manchas, essas lesões, foi decorrente de uma intoxicação por dipirona. Esse paciente ele tinha diversas comorbidades pulmonares. E essas comorbidades traziam muitas dores a ele. Então, ele tomava dipirona de 6 em 6 horas para o alívio delas. Aí, diante desse quadro, foram levantados alguns diagnósticos, de acordo com a taxonomia da Ananda. E aqui eu listei alguns diagnósticos: integridade da pele prejudicada, prurido, dor aguda, insônia, deambulação prejudicada, conhecimento deficiente, controle emocional instável, desesperança, baixa autoestima, ansiedade, medo, náuseas, conforto prejudicado. Esse já é um paciente que ele praticamente reside no hospital por causa das suas doenças pulmonares, o que impede ele muito de viver, sabe? E com a adquirição dessa síndrome, com o aparecimento dessa síndrome, agravou ainda mais o quadro desse paciente, o que deixou ele desesperançoso. Aí ele ficou achando que realmente não ia sair mais do hospital. E aí algumas intervenções foram feitas que, primeiro, suspendeu o uso de dipirona. Foi através da aplicação da SAI, conseguiu-se identificar rapidamente o que é que estava levando a essa intoxicação. E aí suspendeu-se o dipirona, e no lugar do dipirona passou a ser administrado outros tipos de analgésico. Também ele recebeu antieméticos por causa das náuseas que ele sentia, medicamentos para dormir, que isso prejudicava tanto ele que ele não estava conseguindo dormir. Tá. E aí, como conclusão, ao longo do estágio, notou-se uma melhora no quadro inicial do paciente, que o mesmo tinha se tornado mais comunicativo, informado sobre a sua patologia, com a ausência das náuseas e da insônia, que é o que estava incomodando muito. Nota-se também que as experiências práticas adquiridas durante os estágios curriculares são de extrema importância para garantir o conhecimento com futuros enfermeiros, certo? E aí, como contribuições do estudo para enfermagem, é visível a importância da implementação da SAI para uma melhor experiência durante o estágio e uma melhor prática de enfermagem.
Aqui está as referências que foram utilizadas. E depois tem uma frase que eu queria deixar para vocês. Vou mostrar ela. Cadê? A frase? Sim. Essa, para mim, é uma frase que remete muito à enfermagem e à saúde em si. E é bem conhecida. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é o oceano. Que é basicamente isso. Na nossa área, a gente não pode ignorar nada, porque a todo momento estamos sendo surpreendidos. Então, o conhecimento nunca é demais. É isso. Obrigada, pessoal. Pietra, Oi? tudo bem? Vê só, eu tô com o mesmo problema que a Camila falou. Eu tô com um slide atualizado. Queria saber se existe a possibilidade de projetar. Existe sim, Júlia. Eu vou tirar aqui e tu coloca, tá bom? Tá certo. Só um minuto. Certo. Se vocês estiverem vendo, por favor, me digam. Tá sim, começou a aparecer. Queria saber se já posso iniciar. Professor? Professor, você está nos ouvindo? Julie, tu espera só um pouquinho, porque eu acho que deve ter alguma... Agora estou. Pode iniciar, Julie. Seja bem-vinda ao nosso evento. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Julie Hanai. Sou R1 de cirúrgica, assim como Joyce, que é de traumato, sou de cirúrgica, da Federal, né? E como orientação, a professora Solange Queiroga, da Federal, tá? Então, eu trouxe um estudo de caso relacionado ao uso da terapia de pressão negativa no tratamento de infecção de sítio cirúrgico abdominal, né? Trata-se de um estudo de caso. Trouxe o conceito de infecção de sítio cirúrgico, que é uma das complicações mais recorrentes, né? Uma das complicações cirúrgicas mais recorrentes, independente de ser abdominal ou não. É caracterizada pela presença de micro-organismos capazes de alterar e atrasar o processo de cicatrização normal das feridas, né? Está relacionada com a presença de sinais flogísticos, né? Secreção purulenta, dor, aumento da sensibilidade, edema. O paciente pode apresentar febre e os exames laboratoriais podem apresentar uma leucocitose, né? A terapia da pressão negativa é uma terapia de escolha para que auxilia no processo de cicatrização, aproximando as bordas da ferida, reduzindo o edema. Oi? Julie, dá licença. Oi? Eu acho que apareceu aqui para mim que o professor saiu da reunião. Acho que a internet dele caiu um pouquinho. Tu espera só um Espero, pouquinho. com certeza. Com certeza. Contanto que não atrapalhe o horário, né? Tudo bem por mim. Pronto, acho que ele está conseguindo te ver agora. Voltou. Certo. Posso dar continuidade? Vou esperar o retorno dele. Certo. Pode sim. Vou esperar o retorno dele. Pode, Julie. Vou esperar o retorno dele. Pode, Julie. Pronto. Ok. Então, a terapia da pressão negativa, ela vai ajudar no processo de cicatrização, vai reduzir o edema e vai auxiliar na diminuição do exudato inflamatório, tá certo? Como objetivo do trabalho, eu
trouxe a análise, né, da evolução dessa ferida operatória infectada com o uso da terapia de pressão negativa como tratamento de escolha, né? Trata-se de um estudo descritivo, do tipo estudo de caso, realizado em um hospital público de Recife. A coleta de dados foi através de consulta no prontuário, né, para uma elaboração de uma história clínica em ordem cronológica, e posteriormente foi feita a descrição da evolução da ferida operatória no período em que a terapia de pressão negativa foi utilizada, tá? Como resultados, temos MBS, 73 anos, do sexo feminino, foi admitida da emergência no dia 4/5, em pós-operatório de colecistectomia, correção de hérnia e colocação de colostomia, tá? Ela foi admitida na emergência no 9º dia de pós-operatório, tá? Com queixa de dor no membro inferior esquerdo e edema. Ela foi internada no mesmo dia para investigação junto com a equipe da vascular, mas no dia 6/5, ela foi avaliada pela equipe de cirurgia geral para avaliar a ferida operatória, pois ela estava infectada, estava com presença de secreção purulenta, e no mesmo dia que a cirurgia geral avaliou, eles fizeram a abertura proposital de alguns pontos da ferida operatória, lavaram com soro fisiológico, iniciaram antibiótico terapia e fecharam com o curativo convencional, né? Posteriormente, essa paciente começou a evoluir com uma ferida operatória muito exudativa, com odor fétido, com necrose de liquefação no leito da ferida. Então, no dia 15/5, ela foi submetida ao primeiro desbridamento cirúrgico no bloco cirúrgico, junto com a equipe da cirurgia geral, e colocado o sistema de drenagem do curativo com pressão negativa. Foi utilizado o sistema de aspiração para a drenagem do exudato, né? Esse procedimento se repetiu nos dias 18, 22 e 27, sendo retirado totalmente no dia 3/6, né? Para a continuidade do curativo com uso tópico de alginato de cálcio, que também é uma cobertura que vai absorver exudato, e a cobertura foi convencional, tá? O que é que a gente pode concluir? Então, o aspecto da ferida no dia 15, que foi o primeiro dia em que a paciente foi abordada, era uma ferida com bastante exudato, com exudato purulento, com necrose de liquefação. Já no dia 3, que foi o dia que foi retirado a terapia de pressão negativa, o exudato da paciente já estava bem reduzido, o aspecto dele não era mais purulento, e sim serossanguinolento, e a necrose de liquefação, que estava aderida ao leito da ferida, já havia sido retirado quase que 100%. Então, a ferida estava com um aspecto bem rosado, com tecido de granulação, e o curativo de pressão negativa fez a sua função irrigando essa ferida, tá? Como conclusão, né, a terapia de pressão negativa mostrou resultados positivos na ferida operatória com exudato em grande quantidade, promoveu a diminuição e a melhora do aspecto do exudato, facilitou o surgimento do tecido de granulação, e, posteriormente ao uso da terapia de pressão negativa, foi dado seguimento ao curativo com cobertura convencional e alginato de cálcio, tá? Os benefícios são para o paciente, com certeza, a melhora da ferida, com certeza traz melhoras clínicas, para a equipe assistencial, principalmente a enfermagem que está ligada aos cuidados com os curativos, e para o hospital, porque diminui o tempo de internação desse paciente, diminui os custos com o tratamento, tá? Essas são as minhas referências, agradeço a atenção de todos, é isso. Parar de compartilhar aqui. Obrigado, Julie. Excelente apresentação. E agora eu passo a palavra para Caroline Gomes. Posso colocar a tua apresentação, Caroline? Pode colocar. Seja bem-vinda. Obrigada.
Apareceu? Tá carregando ainda. Apareceu. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Caroline. Eu sou acadêmica de enfermagem do 8º período na UFPE. Bem, o trabalho está intitulado como Orientação sobre métodos contraceptivos com mães de prematuros hospitalizados. É um relato de experiência a partir do projeto de extensão denominado Superação, que é coordenado pela professora Eliane Rolim. Pode passar. Pronto. Os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres é baseado em leis que são tanto nacionais quanto internacionais. Os direitos reprodutivos está relacionado à escolha da mulher em querer ou não ser mãe, quantos filhos ela deseja ter e em que ano ela deseja ter. Já os direitos sexuais estão relacionados com a expressão que ela deseja expressar em relação à orientação sexual, se ela deseja ou não ter a relação sexual e com quem, qual parceiro ela quer. Existe uma lei, que é número 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que é brasileira, que fala justamente sobre o planejamento familiar, onde o governo ele vai garantir para toda a população os métodos contraceptivos, gratuitamente. E como a extensão universitária, ela entra nesse âmbito. Então, através da extensão universitária, a gente pode levar para a população, especificamente as mulheres, nesse estudo, levando informação acerca de quais métodos contraceptivos existem gratuitamente no SUS, quais os benefícios e a eficácia de cada um. Dessa forma, o objetivo é justamente descrever a participação de estudantes extensionistas em ação educativa sobre os métodos contraceptivos, direcionado às mães de prematuros hospitalizados. O estudo é descritivo do tipo relato de experiência, que ocorreu na Casa das Mães do Bebê e da Puérpera, em um hospital público no interior de Pernambuco. A ação ocorreu em novembro de 2019, com a participação de 6 mães, 3 acadêmicas, 2 residentes, e ocorreu durante 2 horas. Os materiais utilizados na ação foram barbante, folder, plaquinhas que sinalizavam o verdadeiro, representada pela cor verde, ou falso, representado pela cor vermelha. E a ação ela teve 4 momentos. Pode passar. No primeiro momento, foi distribuído o barbante, cujo objetivo era justamente a interação dessas mães para quebrar o gelo, a gente poder conhecê-la melhor. Então, dava-se o barbante para uma participante, ela se apresentava e, posteriormente, ela passava o barbante para qualquer outra pessoa. No final, dá para observar na foto que formou uma teia. E o intuito dessa dinâmica foi justamente, além de favorecer a quebra do gelo, permitir que elas entendam que elas estão inseridas em uma rede de apoio. No segundo momento, foi feito o jogo de mitos e verdades, onde foram levadas afirmações acerca dos métodos contraceptivos, e à medida com o conhecimento já prévio delas, elas respondiam se aquilo era verdade ou mentira. Já no terceiro momento, foi distribuído folders que tinha como assunto o que era o planejamento familiar, quais os métodos contraceptivos. Essa leitura foi feita em conjunto. No quarto momento, teve-se o feedback dessas mães. Elas puderam falar também quais pontos negativos e positivos dessa ação, bem como quais assuntos elas gostariam que fossem abordados nas demais ações. Finalizou também com um lanche, que sempre tem todas as ações, que esse lanche é justamente para promover um momento de relaxamento para elas, tendo em vista que são mães que têm filhos internados na UTI neonatal desse hospital. Então, esse momento é para relaxar, para permitir com que elas se conheçam ainda mais e possam conhecer também as extensionistas. Pode passar. Dessa forma, quais os resultados a gente pode obter? Teve diálogo entre as mães e as extensionistas, não foi algo só monótono, onde foi passada apenas informações. Ampliou-se o conhecimento sobre as potencialidades de cada método contraceptivo, levando em consideração o conhecimento já prévio delas. As mães mostraram-se participativas, com questionamentos e compartilhando suas experiências sobre cada método já utilizado por elas. A ação ela teve uma avaliação positiva pelas mães. Pode passar. E, como conclusão, a proposta ela cumpriu com seu propósito de contribuir para a adoção de uma assistência qualificada e integração das mães abrigadas,
Além disso, a participação materna no cenário hospitalar em atividades educativas, ela aprimora conhecimentos já prévios, como também agrega novos conhecimentos e proporciona uma melhor qualidade de vida e saúde. Para contribuir com a enfermagem, a vivência das discentes durante a graduação nesse projeto de extensão mostra-se enriquecedora a formação acadêmica, pois o integra a realidade profissional de serviços de saúde, sendo notória a aprendizagem e articulação dos saberes científicos e populares. Pode passar. Essas foram as referências utilizadas. Qualquer dúvidas ou informações acerca desse projeto, é só falar comigo também. Muito obrigada. Obrigado, Caroline, pela apresentação e contribuição no nosso evento. E para finalizar essa rodada de apresentações, eu passo a palavra para a Camila Franciele. Vou colocar aqui a minha apresentação, tá? Ok, seja bem-vinda. Obrigada. Tá aparecendo aí para vocês? Agora sim. Pronto, vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila. Eu sou estudante de enfermagem do CAV do 5º período. E o título do meu trabalho é a Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Paciente Portador de Infecção Comunitária. E o meu trabalho se trata de um estudo de caso. Ele possui 4 coautores e foi orientado pela professora Rebeca Bello. Então, para introduzir o meu tema, eu gostaria de iniciar trabalhando 3 conceitos. O primeiro conceito seria o conceito da sistematização da assistência de enfermagem. O segundo seria o do processo de enfermagem e o terceiro de infecção comunitária. Então, o que seria a sistematização da assistência de enfermagem? A SAI nada mais é que um método científico utilizado para auxiliar na organização e na execução dos cuidados de enfermagem de forma mais segura e eficiente, né? Podemos até dizer assim. A SAI deve ser implementada tanto em hospitais privados como em hospitais públicos e ela se baseia no planejamento de enfermagem. Ou seja, o planejamento de enfermagem, o processo de enfermagem, perdão, ele é uma ferramenta que está inserido na SAI. Então, assim como a própria SAI, ele visa organizar o atendimento, a assistência prestada àquele paciente. E o processo de enfermagem se divide em 5 etapas. A primeira é o levantamento de dados, ou histórico de enfermagem. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. A terceira é o planejamento de enfermagem. A quarta, a implementação da assistência. E a quinta, a avaliação de enfermagem. E o terceiro conceito seria de infecção comunitária. Então, infecção comunitária nada mais é do que qualquer infecção adquirida fora do ambiente hospitalar e manifestada até 72 horas antes da hospitalização e constatada ou em incubação no ato da admissão. O objetivo desse trabalho é apresentar um estudo de caso clínico evidenciando a eficácia da SAI no manejo de pacientes com infecção comunitária. A metodologia, né, o estudo trata-se de um estudo qualitativo, caracterizado como estudo de caso, foi realizado no período de estágio, no Hospital Regional João Murilo de Oliveira, e a metodologia se divide em 4 etapas. A primeira etapa é o levantamento de dados do paciente. A segunda etapa, a pontuação dos principais diagnósticos de enfermagem. A terceira etapa, o planejamento e a implementação das intervenções. E a última etapa é a avaliação dos resultados. Então, aqui nos resultados, que foram obtidos a partir da implementação da metodologia, como levantamento de dados, a gente colheu os dados pessoais da paciente, como nome, sexo feminino, idade de 55 anos, estado civil casada, possui 2 filhos, e o seu histórico de doenças é de hipertensão e diabetes. O motivo da admissão foi infecção no trato urinário e infecção no trato respiratório, e, por fim, a gente avaliou o prontuário e os anexos. O segundo passo foi o diagnóstico de enfermagem. Então, o que seria esse diagnóstico? A gente agrupou as informações do levantamento de dados e interpretou essas informações. Ou seja, o motivo da admissão da paciente foi infecção. Então, a partir daí, a gente já viu como relação a essa infecção a hipertermia, o desconforto respiratório, a dor aguda, a alteração na integridade da pele
porque ela tinha uma úlcera no pé esquerdo, e o risco de desequilíbrio de volume de líquidos, porque ela apresentava oligúria. A terceira etapa, o planejamento de enfermagem, que é onde, a partir dos diagnósticos, a gente vai estabelecer quais são os resultados esperados para aquela paciente a partir da implementação das ações. Então, por meio desse diagnóstico, o que é que a gente precisa oferecer para essa paciente? Então, nesse caso, seria o controle da febre, limpeza e troca de curativo, monitorização do volume da urina, higienização pessoal da paciente, administração de medicamentos, exames físicos diários e orientações em geral acerca das infecções. A quinta etapa é a implementação, que é onde a gente vai colocar em prática as ações que a gente estabeleceu anteriormente no planejamento. E, por fim, a avaliação de enfermagem, que é quando a gente vai observar se aqueles resultados que a gente estabeleceu foram alcançados e se a assistência prestada àquela paciente gerou efeitos positivos. E no caso da nossa paciente, ela respondeu bem aos cuidados oferecidos. E aqui eu coloquei uma ressalva, que todos os procedimentos realizados pela equipe de enfermagem foram resguardados pelos princípios da assistência humanizada. A conclusão. A gente pôde concluir que foi possível identificar os benefícios da execução da SAI no cuidado de pacientes com infecções comunitárias, já que a implementação desse processo possibilitou uma assistência mais direcionada e eficaz, contribuindo, então, para a evolução significativa do quadro clínico de SMS. Essa conclusão foi obtida a partir da análise dos novos exames físicos e diagnósticos da paciente. E as contribuições do estudo para a enfermagem, que são muitas, mas eu listei duas aqui. A primeira seria que, a partir do estudo, foi possível entender como as etapas do processo de enfermagem podem ser executadas no caso de pacientes portadores de infecção comunitária. E foi possível também notar como os conhecimentos e procedimentos teoricamente organizados, sistematizados e sempre reformulados são uma base segura para a ação eficiente e para a autonomia do profissional de enfermagem. E, por fim, eu listei as referências que eu utilizei. Então, é isso. Obrigado, Camila. Obrigada. Então, com o encerramento da apresentação da Camila, nós encerramos essa rodada. Quero agradecer, em nome da coordenação e do Núcleo de Enfermagem, a vocês pela participação no evento. E peço desculpas pelo ocorrido com a internet, mas graças a Pietra nós conseguimos desenrolar. Então, agradeço imensamente, Pietra, pela ajuda. E desejo a todos que se cuidem e fiquem em casa. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, ok? Ok, obrigada. Obrigada a todas. Boa tarde e tenham um bom restinho de evento. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ô! Pera aí, eu vou descer agora.